Deus, queridos irmãos, estamos mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor na nossa escola bíblica, não é? Hoje, um assunto muito maravilhoso que muito vai nos edificar na nossa caminhada espiritual. Vamos dar início fazendo uma oração ao Senhor para que Ele nos capacite, nós, nesta noite, tanto aos ouvintes que vão ouvir a ministração da palavra, como a minha pessoa que vai vos transmitir o ensino nesta noite. Nós precisamos da ajuda e da cooperação do Espírito Santo. Oremos. Bondoso e eterno Deus, Pai, nesse momento queremos te agradecer por esta oportunidade gloriosa nesta noite, que tu nos concede, meu Senhor. Ó Deus querido, Deus amado de nós, meu Senhor, ministrarmos a tua palavra. Pai querido, Pai amado, nos dá da tua graça. Ah, meu Senhor, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós a tua unção. Ah, meu Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Deus bendito, abençoa cada um dos teus servos que vão, meu Senhor, acompanhar ou que estão já acompanhando, meu Senhor, este trabalho esta noite. Recompensa cada um com bênçãos dos céus, da tua graça e do teu poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com 3 hinos. Hino de número 390. Glória a Deus. Hino de número 390. Um coração bondoso sem custa obter, ser manso, amoroso e santo em todo ser, manando nova vida ao coração da luz, e toda minha lida será só em Jesus. Quem quer seguir os passos de nosso pai Abraão, no coração os laços então se quebrarão. Isaque oferecido em cima do altar, Jacó com grande gemido, Raquel vai enterrar. Se grande é o sacrifício, Isaque no altar se torna em benefício para quem o ofertar, pois tem profunda calma e paz celestial. Também de Deus alcança a aprovação real. Na cova Jeremias lamenta grande dor, na escuridão não via o bom Consolador. Sim, grandes amarguras se tornam em prazer, vem anjos das alturas o sonhador a ver. Arão foi castigado por sua rebelião, e triste e humilhado aceita a exortação. Consagra tua vida para Deus melhor honrar. Assim em dor e lida precisas te guardar. Acima nuvens densas o sol sempre a brilhar. Promessas mais imensas não podem a ti falhar. Põe plena confiança em quem não pode errar. Jesus já senta a dança, vem tu adoçará. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor agora com o hino de número 290.
hino de número 290. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, e aclamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem, confirma petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito derrama, dai-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. Do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Dai-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças e a glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 482. 482. Glória a Deus. Bendito Jesus, nós clamamos por ti, cercamos tua mesa, Senhor. Por teu Paracleto nos preside aqui, vem encher-nos de santo fervor, a grande ternura do teu coração chamou-nos aqui, ó Senhor, para nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor.
os pés dos teus servos lavando, Senhor. Quiseste o exemplo nos dar da tua humildade, do teu grande amor, que entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e o partiste a dizer: tomai o meu corpo e comei. E todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazer. O cálice da nova aliança de amor, no teu sangue, ó meigo Jesus, nos encha de graça, de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, neste ato de amor, o teu memorial celebrar. Para nós ele tem um infinito valor, um valor que jamais vai cessar. Glória a Deus. Amados, vamos nesse momento fazer a leitura do assunto da nossa lição, que está gloriosa, maravilhosa. Aliás, todas essas lições são maravilhosas, instrutivas e proveitosas para a nossa caminhada na vida espiritual. O título da lição diz assim: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Textuário: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 4, e também em Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Glória a Deus. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Oh, glória a Deus. Irmãos, só essa leitura bíblica em classe já era autossuficiente para nós falarmos até a lição toda nesta noite, mas nós vamos, não é? Sobre cada detalhe
né, do assunto glorioso dessa lição, né? Nós vamos nessa noite, para a glória de Deus, falarmos, né, a respeito dos atributos da unidade da fé, que são humildade, mansidão e longanimidade, imprescindíveis para a vida do crente em Jesus Cristo. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Objetivos específicos: explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Vamos dar início agora lendo a introdução, para depois nós passarmos para os tópicos. Introdução. Após concluir a oração intercessória a favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, ou seja, da união dos irmãos. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, que são humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Esse é o fruto maravilhoso, né? Que está derramado na vida de muitos que servem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Meus amados, a humildade, essa virtude tão gloriosa, não é? A humildade. O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é uma pessoa apaziguadora, uma pessoa paciente, né? Tem gente que pensa que humildade é a pessoa andar todo cabisbaixo, andar de cabeça baixa, não é? Não, não é isso. A humildade é totalmente diferente, não é? E vamos agora passar para o primeiro subtópico, né? Que diz assim: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação que foram chamados, né? Fomos chamados para brilhar, fomos chamados para ser luz deste mundo e sal da terra. Então temos que, né, andar de conformidade com a chamada que veio até nós. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Isso é necessário na vida do crente para que a igreja seja unida. Glória a Deus. Segundo subtópico, a humildade. Vamos agora, né, saber sobre a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo,
é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Este é um referencial para nós. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo sendo ele um príncipe, mesmo sendo ele o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Isso sim, podemos dizer, exemplo de humildade. Glória a Deus. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade motivada pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Jesus, quando ele estava ali, né, naquela noite que precedia a sua paixão e morte, diz a palavra de Deus que ele estava com os seus discípulos ali na mesa, né, no momento da ceia, e levantou-se, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Glória a Deus, né? E depois ele disse a respeito disso que era um exemplo que ele estava dando para que também eles fizessem uns com os outros da mesma forma. Glória a Deus. Jesus estava ali, queridos irmãos, dando o exemplo de que nós temos que ser humildes. Glória a Deus. Terceiro subtópico, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar de egoísmo. Quer dizer, ele pensa mais nos outros do que em si próprio. Glória a Deus. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. E é isso uma realidade, queridos. O homem ele não pode de maneira nenhuma agir desta maneira com humildade, a não ser através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem põe dentro do crente este fruto maravilhoso. Glória a Deus. O fruto da humildade. Agora, o segundo tópico. Vamos passar agora para o segundo tópico. Que diz assim: para haver unidade é preciso mansidão. É preciso ser manso. A virtude na mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e conciliação na igreja local. Meus irmãos, realmente o crente, ele é um apaziguador, ele é um conciliador. Aonde existe discórdia, ele ali já chega com o bálsamo. Aonde existe contenda, ele ali já chega completamente para suavizar. Porque essa é uma virtude na nossa vida, não é? A mansidão. O crente, ele é um apaziguador por natureza, meus amados. Ele não se mete de maneira nenhuma em contendas, mas sempre procura apaziguar, aliviar, contornar, né? Procurar fazer que tudo volte à paz. O primeiro subtópico diz assim: mansidão, um fruto do Espírito.
A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listrada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma pessoa mansa e humilde de coração é uma pessoa maravilhosa, Glória a Deus. Uma pessoa humilde é uma pessoa que suporta, é uma pessoa que tem grande manifestação no seu coração de apaziguamento de situações adversas. Glória a Deus. Segundo subtópico, grandes exemplos de mansidão. Aqui dá 2 exemplos, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar, nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole, enquanto era injustamente caluniado, e durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Querido, ser manso é ser da maneira de Jesus. Quando ele estava ali diante de Pôncio Pilatos, acusado, caluniado pelos judeus, que estavam ali acusando veementemente, Pilatos se admirou. Pilatos ficou completamente admirado, vendo ali Jesus não respondendo nada aos seus algozes, àqueles que lhe acusavam. Glória a Deus, porque ele era manso. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. A ponto de Pilatos interrogá-lo várias vezes, E ele nada lhe respondia, porque estava ali contrito, manso, E esperando unicamente na consumação da obra pela qual Deus lhe havia outorgado, que era de morrer na cruz do Calvário por nós. Então o Senhor Jesus, ele é o grande exemplo de mansidão para nós. Temos outro exemplo também, Moisés, Como fala aqui. Só que Moisés, como homem, ele foi falível, O homem mais manso da terra, mais que uma certa vez, encontrou alguém ferindo um israelita, E ali diz a palavra de Deus que Moisés, ele foi até onde estava, os dois, e ali diz a palavra que ele matou aquele egípcio e enterrou na terra. Vendo, queridos? Um deslize, não é uma falta de vigilância. Mas a palavra declara que ele era um homem manso, porém sujeito, a essas fraquezas. Jesus não, ele foi o exemplo maior de humildade, porque em tudo ele venceu. Glória a Deus. O terceiro subtópico do segundo tópico diz assim: a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas
e capacitadas a perseverar na perseguição. Né? Perseverar na perseguição, ou seja, não desanimar, mesmo com a perseguição, continuar servindo a Deus, continuar na sua presença. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, quer dizer, é uma pessoa prudente, né? Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Não é? Então, irmãos, isso daí é uma coisa maravilhosa, imprescindível para a nossa vida, porque muitas vezes alguém até nos insulta, alguém até nos provoca, não é? Para ver a nossa reação, né? Aí depois, quando nós explodimos, né? Quando deixamos de vigiar, perdemos essa mansidão gloriosa, não é? E ali fica o nome do Senhor, né? Sendo desrespeitado diante dos gentios, não é? Bem, meus amados irmãos, mas nós temos essa virtude do nosso coração, não é? Que é a mansidão gloriosa. Agora temos que pôr em prática. Glória a Deus. E estarmos em constante vigilância, né? Em constante vigilância, porque vem, não sabemos de onde, mas muitas vezes procuram nos tirar dessa órbita espiritual gloriosa. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio, né? Suavidade e domínio próprio, né? É uma pessoa que está controlando as suas emoções, que não é tempestiva, que sempre mede as palavras quando vai, né, responder alguma coisa. É uma pessoa que realmente anda de acordo com a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. E diz mais que é a presença do Espírito Santo propiciando essa suavidade, né? E o glorioso domínio próprio. Agora o quarto subtópico nos fala assim: mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas, né? Mas ele mantém o que? O equilíbrio, mesmo diante de situações, né? Que a pessoa pode muito bem entrar até em desespero, mas ele mantém um equilíbrio. Ele não sai de maneira nenhuma do seu controle emocional. Por isso que é necessário, né, essa virtude em nosso coração. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. O próprio Jesus falou: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, o crente ele é um pacificador por natureza. Aonde ele chega, a paz chega também. Eu já tenho visto exemplo de pessoas que dizem: olha, depois que aquele irmão chegou aqui, o ambiente já mudou, né? Uns olham para nós e diz no termo deles, né, o modo deles falar: ou você tem um jeito tão diferente, né? Você tem uma luz. Eles não entendem o que é aquilo, é o reflexo, glória a Deus, dessa maravilha, né, que está colocada no coração do crente, deste fruto glorioso chamado mansidão. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso
e conciliador. Vendo, irmãos? Espírito manso e conciliador. Ou seja, é aquele que sempre está cuidando em apaziguar. Né? Não, como diz no ditado popular, tocar fogo na coivara. Não, de maneira nenhuma. Mas ele é um pacificador. Glória a Deus. E Jesus foi o nosso grande exemplo também. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o terceiro e último tópico da lição, que diz assim: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Outra virtude também indispensável para as nossas vidas espirituais, a longanimidade, irmãos. Né? Suportar, né? Afrontas, erros, né? Muitas vezes calúnias, muitas vezes injustiças, mas ele é longânimo, ele ali vai suportando, né? Vai suportando e vai passando por essas fases conflituosas, essas fases difíceis que sempre vêm na vida daquele que labuta na seara do Mestre, né? Nós temos a cada dia que nos enchermos dessa longanimidade, né? Conforme diz aqui no subtópico de número 1, longanimidade, um fruto do Espírito, né? Longanimidade, ou seja, um homem, uma mulher longânimo. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Tem pessoas que não pedem paciência, não é? Mas é muito necessário, irmãos, não é? Porque é através da paciência que nós esperamos a bênção. Sem paciência, nós podemos muitas vezes até nos desestimularmos em esperar, né? E muitas vezes até desistirmos. Mas com paciência, tolerância e perseverança, nós chegaremos lá e conseguimos a vitória. É mais um dos frutos do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Glória a Deus! Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, né? Virtude gloriosa, irmãos, essa paciência. Pacientes na tribulação, né? Que não é fácil, meu querido. Não é fácil, mas o Espírito Santo, ele trabalha no coração da vida do crente e ele capacita para isso. Glória a Deus. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. E eu, lendo esta parte, me lembrei do povo de Israel, não é? Como a misericórdia de Deus ainda, glória a Deus, permanece sobre Israel. Mesmo sendo tão desobedientes, mesmo sendo um povo tão voltado a coisas que não pertenciam a Deus, mas o Senhor sempre com paciência, sempre com aquela longanimidade, né? Esperando a mudança do povo de Israel. Entendeu, irmãos? Aí continua: contanto, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo.
Glória a Deus. Nós temos aqui uma passagem bíblica em 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, que nos fala a respeito deste assunto. Se os irmãos quiserem verificar na sua Bíblia e na vossa casa, se encontra em 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Agora o segundo subtópico, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade, e isso é uma realidade, irmãos. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Querido, se o crente ele não tiver com o seu coração ocupado por este amor maravilhoso, ele não pode suportar. Existe até mesmo no nosso meio coisas que nós muitas vezes, nos deparamos que há uma necessidade em nós suportar. Por isso que a Bíblia diz suportai, suportai uns aos outros. Porque todos nós temos falha, irmãos. Quem já não magoou alguém? Quem já não causou tristeza a alguém? Muitas vezes até por palavras que nós soltamos, às vezes sem termos uma determinada vigilância, e sem querer nós ferimos o nosso irmão. Por isso que é necessário a gente suportar, não estarmos irados, não estarmos com raiva, não, mas sempre suportar. Jesus, mais uma vez repito, foi o grande exemplo nisso. Foi cuspido no rosto, esbofeteado, mas sempre bendizendo, sempre suportando. Glória a Deus. É assim que nós devemos ser na nossa caminhada, não é? Glória a Deus. Agora o terceiro subtópico diz assim: o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, porque a própria palavra de Deus diz, lá em João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Queridos, a palavra de Deus nos diz que todos os mandamentos de Deus resumem-se numa só palavra: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós, agindo assim, nós temos realmente a condição de dizer que temos um coração vitorioso, porque tudo se resume no amor, tudo se resume na caridade, que é o amor de Deus, que a Bíblia diz que foi derramado no nosso coração. Irmãos, antes de nós aceitarmos
a Cristo como nosso Salvador, nós não tínhamos esse coração que nós temos hoje, esse coração amoroso, não é? Só que tem uma coisa, nós temos que vigiar, temos que ter cuidado e a cada dia, né, sempre reavivarmos essa chama maravilhosa, a chama do amor de Deus, para que nós amemos os nossos irmãos, né, assim como nós mesmos, querendo sempre o bem deles, fazendo sempre o melhor para ele, procurando sempre agradar, não a nós, mas a ele. Cada um agrade a seu próximo naquilo que está no seu coração. Glória a Deus. Queridos, agora nós vamos lermos aqui a conclusão da lição e depois eu quero louvar o Senhor com um hino, que é o nosso hino oficial ali da nossa escola bíblica, né? No Sinibu, um hino muito bonito, muito maravilhoso. Quero que os irmãos cantem comigo também nesta noite. E a conclusão diz: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, ou seja, a união dos crentes. A mansidão, que gere os conflitos. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Quando nós vivemos estas virtudes maravilhosas que o Espírito Santo tem colocado, tem plantado na nossa nova vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu vou agora louvar ao Senhor com este hino, para a glória do nome de Jesus. Escola santa e gloriosa, benditos são os ensinos teus, eficaz fonte, muito caudalosa, a emanar dos altos céus. Amo-te muito, em ti, meu mestre, me orienta contra o mal. É o Espírito que me reveste, em ti, escola dominical. O teu ensino faz bem a alma, qual água lavas o coração. Aula bendita, com fé e calma, mostras em Cristo a salvação. Amo-te muito, em ti, meu mestre, me orienta contra o mal. É o Espírito que me reveste, em ti, escola dominical. É o Espírito que me reveste, em ti, escola dominical. Glória a Deus, escola bendita, essa escola maravilhosa que nós aprendemos como servir a Deus, que nós aprendemos como andar na mansidão, na humildade. Glória a Deus. Agora vamos orar ao Senhor, né? Neste momento, oremos. Querido e eterno Pai, queremos, ó Deus, nesta noite te agradecer por estes momentos, esses minutos na tua presença, tão maravilhosos,
em que nós, ó Deus, aprendemos da tua santa, gloriosa e doce palavra. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu te peço por toda a tua igreja, Senhor. Continua visitando o teu povo, continua guardando a tua herança, meu Senhor, e continua fazendo a tua obra em toda a face da terra. Pai, nós estamos aguardando, Senhor, ó Deus, o teu veredito final sobre essa situação que tem se instalado, meu Senhor, em toda a face da terra. A tua igreja está, meu Senhor, com os olhos fitos em ti, porque tu és o nosso Deus, tu és aquele que nos segura, tu és aquele que nos protege e nos livra do mal. Deus, querido, tem misericórdia, meu Senhor, daqueles que ainda não se decidiram por ti. Pai querido, Pai amado, que possam fazê-lo. Deus de infinita misericórdia, nesse momento eu te peço pela direção da tua igreja, Senhor, aqui em Guaramiranga, pelo teu servo, o nosso pastor, toma o teu filho em tuas mãos, sua companheira, ó, guarda, meu Senhor, e livra de todo mal, todo o seu rebanho, todo o campo de Guaramiranga, nós entregamos em tuas mãos, Senhor, guarda debaixo da tua proteção, do teu sangue, não somente a nós, mas também toda a tua igreja em todo o Brasil. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.